Nós adoramos o Senhor nesse lugar. A gente vem de muitos outros lugares, das nossas casas, e chegamos até aqui. E aqui nós nos unimos como igreja para adorar. E por que nós adoramos? Porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Eu acabei de dizer que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Quando você diz amém, você confirma. Você também adora ao Senhor quando você fala. Você adora ao Senhor quando você levanta as mãos. Você adora ao Senhor quando você se coloca de pé. Por sinal, vamos nos colocar em pé agora. É hora de adorar ao Senhor. Eu peço a você que tome o seu lugar rapidamente. Eu peço a você que se livre de qualquer coisa que possa desviar você da adoração. Se alguém quiser conversar com você agora, você diz assim: olha, conversa comigo depois, porque agora eu vou adorar ao Senhor. É hora de nós nos concentrarmos nisso. É hora de fazermos isso deliberadamente, de caso pensado, de consciência, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Deus está nesse lugar. Amém, igreja? Cante comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. A vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O autor do livro de Hebreus, quando está na sua argumentação a respeito da suficiência de Cristo para a nossa vida, ele nos apresenta um conceito que para o ser humano é inovador. Até então, a um ser humano pecador não era concedido o direito de estar perante o trono de Deus. É um perigo, inclusive, um Deus de glória, um Deus poderoso, perfeito, eterno, e pecadores em sua presença. O pecado não sobrevive na presença de Deus. Mas então, quando Cristo vem, Ele abre um caminho para que todos possam estar na presença de Deus, porque Ele assume para si os nossos pecados, e ao assumir os nossos pecados, Ele nos dá sua perfeição. E aqui no livro de Hebreus diz que, portanto, já que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, o Filho de Deus, Jesus Cristo, podemos nos aproximar com confiança junto ao trono da graça, e então encontraremos graça para ajuda oportuna. Já que Jesus é o nosso sumo sacerdote, já que Ele morreu em nosso lugar, já que Ele faz um ministério de reconciliação sacerdotal por nós, agora a gente pode entrar de forma confiante junto ao trono da graça. Sabe como que a gente faz isso todos os dias? Pela oração. Quando nós oramos, nós nos aproximamos do trono de Deus. E é por isso que na oração é uma conversa entre a criatura e o Criador, na presença do soberano. E não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, se a sua mente se dirigir ao trono da graça, para lá você irá. E você falará e o Criador te ouvirá. E você sairá com a certeza de que foi ouvido e será atendido de acordo com a sua soberana vontade. Hoje nós temos muitas razões para orar a Deus. E é sagrado poder nos aproximar do trono de graça. Todos nós temos as nossas razões, e hoje eu gostaria apenas de citar uma razão especial. Nosso querido pastor Anderson, sua esposa, na verdade, a Elza, está passando por uma cirurgia, por uma complicação de saúde, exatamente neste momento. Então é apropriado que nós nos lembremos de orar por ele e por ela, pela família, que é um símbolo de todos nós, das nossas necessidades, daquelas orações que também temos feito no nosso dia a dia. Deus nos ouvirá, e ao nos ouvir, Ele nos atenderá de acordo com a sua vontade. Quero te convidar a se ajoelhar para orarmos juntos. Deus querido, nós te agradecemos porque a oportunidade de estar em tua presença, junto ao teu trono de graça, é a maior honra já atribuída a um ser humano. Louvamos o teu nome, Pai, porque ao nos aproximarmos do teu trono de graça, podemos ser ouvidos por ti. Nessa vida são tantas as lutas e por vezes nos sentimos solitários, mas saber que somos atendidos, acolhidos, ouvidos pelo Deus do universo é transformador. Mais do que isso, saber que o Senhor tem uma vontade para a nossa vida, tem um plano para a nossa vida, nos inspira a te buscar para entender esses planos. É verdade que todos nós temos razões para orar, razões de gratidão ou razões de pedido. Hoje especialmente nos lembramos da família, especialmente da Elza, da família desse pastor Anderson, e colocamos a Elza em tuas mãos e pedimos que o Senhor dirija os médicos para que tudo saia da melhor forma. Mas ela é apenas uma representação de todas as orações que nós precisamos fazer hoje.
Quantas pessoas aqui estão lutando com alguma enfermidade, com algum problema de relacionamento, com algum problema financeiro, com algum problema acadêmico, ou quem sabe alguma questão que envolve o trabalho. Tudo está em tuas mãos, porque nós confiamos que tu és o nosso Criador, o nosso mantenedor, e o Senhor nos ouve a nossa oração. Oração simples, mas feita de um coração sincero, em nome de Jesus. Amém. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Chocolate é muito bom, né? E coelhinhos são muito fofos, né? Bom, a Páscoa tá chegando, só que ela não é sobre isso. A Páscoa é sobre uma história de amor e sacrifício. A Páscoa é sobre um pai, um filho e uma coisa maravilhosa chamada graça. Deus mandou seu único filho Jesus para vir aqui na terra e salvar todos nós no pecado. Jesus morreu por nós. Neste momento, os diáconos passarão as salvas e você pode contribuir também através da chave Pix exibida no telão. Para aqueles que nos acompanham pela internet, podem contribuir através do QR Code que está sendo exibido na tela. O e-mail, que é a nossa chave Pix, também é o e-mail para o qual o comprovante deve ser enviado informando se a sua doação é dízimo ou oferta. Apenas lembrando a todos aqueles que desejam colaborar com o projeto de construção da nossa nova sede, incluir os centavos. O valor mais 48 centavos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz.
querido Deus, muito obrigada por esses dízimos e ofertas que foram entregados aqui. Ajudem-nos para entregar o seu amor. Cuide de todos nós e desse sábado maravilhoso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje as nossas crianças estão participando ativamente da celebração. E nós vamos trocar o grupo de louvor agora para um grupo de louvor mirim. Cadê eles? Olha aí. Muito bem. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Seja
em nós e nossa vida só por Ele. Salve de palmas para as nossas crianças. A palavra de Deus nos diz que Deus canta canções sobre nós, que Deus se alegra conosco. A palavra de Deus nos diz que Deus assiste às reuniões que nós fazemos aqui. Deus contempla dos céus e Deus habita no meio dos louvores. Eu fico incomodado quando eu falo alguma coisa aqui desse nível e eu ouço um amém tímido na boca de um ou de outro aqui. E eu vou sempre enfatizar isso. Quando você está na reunião dos santos, quando você vem aqui para adorar junto, você tem que deixar a tua boca adorar ao Senhor. Você tem que deixar a tua boca falar. Você tem que deixar as tuas mãos se levantarem. Você tem que louvar ao Senhor, engrandecê-lo com júbilo, com animosidade, com alegria. Você não pode ficar tímido na presença do Senhor. Em nome de Jesus, está quebrada essa timidez aí. Em nome de... joga isso fora. Eita glória. Deixa a tua boca falar. Isso é bíblico. Nós louvamos ao Senhor cantando, falando, nos prostrando, tocando instrumentos, engrandecendo o nome do Senhor. Você ficaria espantado se você fizesse um estudo sobre louvor e adoração na Bíblia. A maneira como Deus adora ser louvado, a maneira como Deus quer ser louvado. Você ficaria espantado com algumas palavras do hebraico. A gente tem que aprender a louvar o Senhor na congregação dos santos. Deus se alegra conosco. Eu acabei de dizer para você que o Senhor, quando assiste a nossa reunião aqui, a reunião de gente que foi salva pelo sangue dele, amém, igreja? Ele se alegra, ele fica feliz, ele canta sobre nós. E eu fico imaginando Deus pensando assim: um dia estarão todos diante do meu trono e não serão consumidos pela minha glória, porque estarão todos perfeitos, transformados, glorificados, e haverá um único povo aqui diante do trono, louvando e adorando ao Senhor. Esse dia vai chegar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você
achou sincero o amor que existe em mim. Nós vivemos um tempo de incertezas. Nós vivemos um tempo de confusão no mundo. As pessoas estão ansiosas, buscando por soluções, buscando por porto seguro, e elas não encontram. Mas nós sabemos que pode tudo passar, pode tudo mudar. Os reinos do mundo podem entrar em confusão. A polaridade, né? Tanto se fala em polaridade política no Brasil. Tudo isso pode acontecer. Mas nós temos a nossa confiança depositada no Senhor dos Exércitos. Amém? Nós não cremos em outro a não ser o Rei do Universo. É Ele quem nos dá o norte. É Ele quem nos dá direção. É Ele quem fala conosco. É Ele quem se revela a nós. É Ele quem diz assim: eu estou no controle. Deus está no seu santo templo. Deus está sentado no trono. Deus está no comando do universo. As coisas podem parecer desordenadas por aqui, tudo pode parecer confusão ao seu lado, mas não se esqueça, Deus continua no comando, e Deus vai dar um fim a toda essa confusão. A volta de Jesus, o retorno de Jesus é a garantia disso. O sangue de Jesus derramado na cruz. Essa semana nós estamos falando de Páscoa. O sangue do Cordeiro, a graça do Senhor sobre cada um de nós. Essa é a nossa garantia. É o penhor. O sangue de Jesus sobre nós é a garantia da vida eterna. Nós cremos nisso. Nós pregamos isso. Essa é a verdade que nós cremos. Sabe, eu não sei você. Eu não sei por qual razão Deus me ama tanto. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Principalmente eu, quando eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Mas Deus nos ama de maneira incomparável. Eu não sei porque esse amor se revelou a mim, mas eu continuo crendo no Senhor. Amém? Esse é o papel da igreja. Crer, confiar no Senhor, obedecê-lo, andar segundo a sua lei. Nós somos chamados para isso. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou.
tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei quem eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Eu sei, mas eu sei em quem eu creio e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Mas eu sei em quem eu creio e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro. Querido Deus, nós estamos aqui nessa manhã porque confiamos no Senhor e queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor nos guarde até aquele grande dia quando veremos Cristo Jesus retornando nas nuvens dos céus. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de nos reunirmos aqui como corpo de Cristo na terra. E estamos com o nosso coração preparado para ouvirmos a Tua voz, falando a cada um de nós. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor toque a nossa vida, que o Senhor nos transforme por completo. E ao contemplarmos a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, que sejamos transformados e possamos sair daqui mais parecidos contigo. Fica conosco, ó Deus. Abençoa o Teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia. Tudo bem com você? Seja bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito, o propósito de nós buscarmos, de nós experimentarmos uma experiência real e transformadora com Deus, e que essa seja mais uma oportunidade para que isso aconteça na minha e na sua vida. Antes de nós entrarmos na reflexão, eu tenho alguns recados para passar para você. O primeiro deles é que existem pessoas que chegaram, que gostariam de entrar. Então, se você tem algum lugar guardado aí, eu pediria para que você cedesse para as pessoas que já chegaram e que desejam entrar. Se tem um lugar vago aí na sua fileira, pode sinalizar com a sua mão para um diácono que está aqui nos cantos da nossa comunidade, para que ele possa identificar esse lugar e possa trazer alguém ali para sentar pertinho de você. Outro recado muito importante é que no sábado, dia 30 de março, vou falar a data aqui, porque como o nosso sermão ele vai um sábado depois para a internet, para o YouTube, então no dia que você vai estar assistindo esse culto, se trata de hoje, no dia 30, próximo sábado, para quem está aqui presencialmente, nós não teremos o nosso programa do Viva, por conta de ser um final de semana de feriado, muitas pessoas estarão viajando, então excepcionalmente no próximo sábado, dia 30 de março, nós não teremos o nosso programa do Viva.
E a Isabel tinha me dado o livro lá atrás, eu esqueci de trazer para cá, Isabel. Falha do pastor. Mas hoje, no Brasil todo e no mundo todo, nós, como igreja adventistas, realizamos o Impacto Esperança. É a distribuição do livro do ano, e nesse ano o livro Grande Conflito. Então nós temos uma boa quantidade dos livros ali à saída. Então se você deseja participar do Impacto Esperança hoje, ao sair nós separamos em torno de 10 unidades para todos aqueles que quiserem pegar sua quantidade de livros e distribuir no caminho de volta para sua casa, para os seus amigos do trabalho durante a semana, para o pessoal que mora lá no seu prédio, na sua rua, os seus vizinhos, enfim. Então ao sair, você pode se valer ali dessa quantidade de livros para que você participe conosco do Impacto Esperança. E hoje nós estamos dando abertura à Semana da Páscoa. Nós vamos celebrá-la hoje e também no sábado que vem com uma Santa Ceia muito especial que está sendo preparada com muito carinho para você. Então, na próxima semana, você é nosso convidado a estar aqui para participar da Santa Ceia conosco. Quem é que pode participar da Santa Ceia? Existe só um requisito para que você participe da ceia. Esse requisito não é que você seja batizado na igreja adventista, é que você seja pecador. Então, se você for pecador, você preencheu os requisitos necessários para participar da cerimônia da ceia. Você é nosso convidado. Nós começamos a ceia com a cerimônia do lava-pés. Então, nosso primeiro culto, que começa às 9h30, das 9h30 até às 10 horas, você vai chegar aqui, você vai poder se deslocar até o mezanino, e ali você vai participar das 9 às 9h30 do lava-pés. Então você vai chegar na igreja, escolha alguém com quem você queira participar, você vai lavar os pés dessa pessoa, essa pessoa vai lavar os seus pés, uma lição de humildade deixada por Jesus quando lavou os pés dos seus discípulos. E depois, às 10 horas, a gente vem aqui para a nave da igreja. E aí nós vamos participar, então, do pão e do suco da uva, símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Essa é a cerimônia da reconciliação. Foi o que Jesus deixou como exemplo, para que nós pudéssemos, sempre que participássemos da ceia, nos lembrarmos daquilo que Jesus fez, mas também da promessa que Ele nos deixou, de que um dia Ele participaria da ceia conosco no reino dos céus, amém? Então, prepare o seu coração para esse momento. No próximo sábado, dia 30 de março, às 9h30, então, começará o lava-pés. Para o pessoal que vem no segundo culto, começará do meio-dia ao meio-dia e meio, esse primeiro momento do lava-pés. Programe-se para estar conosco. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no capítulo 15. Livro de Gênesis, no capítulo 15. E hoje, ao final da nossa mensagem, nós teremos uma participação muito especial das nossas crianças. Em celebração à Páscoa, em louvor ao nosso Deus, mas também em celebração ao 13º sábado, é o encerramento de um trimestre onde eles passaram estudando as lições da escola sabatina, aprendendo, e é um momento muito importante onde nós temos a participação das nossas crianças e elas estarão aqui se apresentando de uma maneira muito especial. Prepararam com muito carinho uma mensagem de louvor ao nosso Deus em celebração da Páscoa. Encontrou aí? Gênesis, capítulo 15. Leia comigo a partir do verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus.
Eu usei esse texto recentemente num dos sermões que preguei aqui na Nova Semente, para falar do chamado de Deus para Abraão. Aqui nesse contexto, você vai se lembrar, se você assistiu pela internet ou se esteve aqui, quando Abraão pede uma garantia: Senhor, o Senhor prometeu que eu vou ser pai de uma grande nação, mas qual é a garantia que eu tenho? E aí Deus pede para ele separar as partes dos animais, deixar o sangue escorrer, e uma chama passa por entre as partes dos animais e por cima do sangue. Era Deus fazendo aliança com Abraão, dizendo assim: Abraão, se eu não cumprir, e até mesmo se você não cumprir a sua parte no acordo, na nossa aliança, eu vou pagar com o meu próprio sangue. E ali Deus dá essa garantia para Abraão. Mas o que eu gostaria de salientar para o contexto do que nós vamos refletir hoje, são detalhes que Deus dá para Abraão a respeito de coisas que vão acontecer no processo do cumprimento dessa promessa. Ele vai dizer e vai preparar já Abraão e consequentemente os seus descendentes para essa realidade. Ele vai dizer: você vai ser pai de uma grande nação, vai ser grande a tua posteridade, mas eles vão ser peregrinos numa terra alheia. E eles vão ser reduzidos à escravidão. Mas depois de 4 gerações, ou seja, depois de 400 anos, eu vou trazê-los novamente para cá. E a gente vai ver isso acontecer ao longo da história, como Deus havia predito. Você vai ver a sucessão de Abraão com Isaac, com Jacó, e um dos filhos de Jacó vai ser vendido como escravo para o Egito, para os egípcios, no caso de José. E aí vai acontecer tudo aquilo que acontece. Ele vai para a casa de Potifar, a mulher vai acusá-lo de ter abusado dela ou assediado ela, e ele vai preso injustamente, mas Deus está preparando tudo, porque o faraó tem um sonho. José interpreta o sonho dele e vai dizer que haverá 7 anos de bonança, 7 anos de abundância, mas depois esses 7 anos de abundância serão seguidos por 7 anos de muita escassez. E como José deu a interpretação do sonho, ele é colocado agora como uma espécie de governador do Egito, e ele é colocado para administrar todo esses 7 anos de abundância, para que eles tenham reserva suficiente para suportarem esses 7 anos de escassez. Durante esses 7 anos de escassez, os irmãos de José vão ao Egito buscar comida para sua família. E lá vai acontecer o que o livro de Gênesis vai descrever para nós, aquele encontro de José com seus irmãos. Ele vai ficar com Benjamim, os irmãos voltam sem o mais novo, depois levam o pai, todo aquele encontro. E a partir do momento em que Jacó vai para o Egito para encontrar-se com seu filho José, José os aloca ali então na terra de Gósen, numa região do Egito. E eles começam ali a crescer e a se multiplicar. E esse povo parecia cumprir à risca essa ordem que Deus deu lá no Gênesis, lá no Éden: crescer e multiplicai. O povo começou a crescer muito dentro do Egito. E se você vai olhar para isso de uma maneira mais geopolítica, não era interessante para os egípcios ter um povo crescendo volumosamente dentro do seu próprio território, e para que eles não fossem dominados por esse povo que estava crescendo, eles acabaram oprimindo esse povo e reduzindo esse povo à escravidão. Essa é a sequência da história. O povo vai passar no Egito cerca de 400 anos. Metade, alguns falam em 430 anos, metade desse tempo, de 200 a 215 anos, é que eles viveram sob a opressão de uma escravidão severa. 200 anos como escravos. E aí a gente começa a entender algumas ações de Deus nesse período da história. Quando a gente entende esse contexto, isso não vai nos dar clareza sobre a relação de Deus com o povo durante toda a peregrinação do deserto, por exemplo. Porque veja só, e eu vou tentar ser o mais breve possível nesse histórico. Deus cria Adão e Eva, os coloca no jardim. E Deus vinha ter com eles todo final de dia. Eles ouviam de Deus a partir do próprio Deus. Mas eles comem do fruto, eles são expulsos do jardim, e nessa condição de pecado eles não podem mais ver a Deus, eles não têm mais a presença visível de Deus, física de Deus.
Deus vai se manifestar espiritualmente com eles. Todo conhecimento a respeito de quem Deus é reside agora na mente de duas pessoas, de Adão e de Eva. E eles começam agora a ter os seus filhos, Caim, Abel, Cael e Abim, né? Ia ser bom. Abel e Caim. E os outros demais filhos, que a Bíblia vai mencionar ali. E o conhecimento a respeito de Deus é transmitido de maneira oral. E a experiência que eles tiveram é contada para esses filhos. Esses filhos vão contar para os seus filhos. E isso vai sendo passado de geração após geração, de maneira oral. Mas lembrando que nesse processo, o ser humano também vai se degradando por conta do pecado. É natural que o conhecimento que tinham a respeito de Deus vá se diluindo ao longo dessas gerações, ao longo da história. Para piorar a situação, um dos filhos se rebela contra Deus, que é Caim, e ele sai errante pela terra. E a gente não pode afirmar que ele teria a preocupação de transmitir aos seus descendentes o conhecimento sobre Deus que ele tinha adquirido. Até porque Deus para ele era alguém que poderia ser visto como alguém muito severo. Alguém que cobrou dele algumas coisas. Olha, onde é que está o teu irmão? Por que você não tem cuidado dele? Então Caim sai errante, sem a preocupação de transmitir aos seus descendentes o conhecimento a respeito de Deus. E nós vamos ter aí quase que 2000 anos de história sendo passados. E em 2000 anos, quantas gerações não se passaram? Pelo menos 20 gerações, até que você vai chegar em Gênesis 6, na época do dilúvio. E ali você vai entender o contexto que era de depravação, de promiscuidade, um contexto de um povo muito distante de Deus. Noé vai pregar por 120 anos. E mesmo pregando durante 120 anos, já trabalhamos isso, né? O tempo de graça e de misericórdia que Deus dá. Quantas pessoas entram na arca? Apenas 8 pessoas. Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. E agora, 2000 anos aproximadamente depois do Éden, todo o conhecimento a respeito de Deus que foi passado de geração após geração, com o ser humano se degradando por conta do pecado, reside agora na mente e no coração de apenas 8 pessoas. Você está percebendo o que aconteceu com a ideia de Deus que Adão e Eva tinham e agora a ideia de Deus que o homem pode ter nesse contexto? E ali Noé e os seus filhos vão continuar agora a povoar toda a terra. E deles, as novas gerações vão aprender a respeito de quem Deus é. Isso vai sendo passado de geração após geração e nós vamos chegar a um homem chamado Abraão. E Deus vai se relacionar com ele, Deus vai revelar coisas a respeito de si para ele. E todas essas manifestações são Deus se mostrando, Deus se revelando. Talvez a maior prova que Abraão tenha sofrido na sua vida é Deus mostrando: Abraão, eu sou um Deus diferente dos demais deuses que são adorados por aí. Porque enquanto os outros deuses pedem os seus filhos em sacrifício, eu sou o Deus que oferece o meu filho para morrer no lugar de vocês. Tudo é Deus se revelando, Deus ensinando o povo a respeito de quem ele era, porque esse conhecimento de quem Deus era, da bondade de Deus, do amor de Deus, mostrado por ele, revelado por ele mesmo lá no Éden, veio se perdendo ao longo de toda a história. Deus vai falar com Abraão, Deus vai falar com Isaac, Deus vai falar com Jacó. Deus vai dar um sonho para José. José vai para o Egito, só que o povo vai viver no Egito 400 anos. E metade desse tempo, cerca de 200 anos, o povo vai viver lá como um escravo. E você não percebe muitas manifestações de Deus no meio do povo dele, de maneira coletiva, suscitando um profeta nesse contexto. Sabe o que vai acontecer com o conhecimento do povo? Vai se diluir ainda mais a respeito de quem Deus é. Porque eles vão realizar um certo sincretismo religioso agora com o Egito. E eles vão começar a aprender das divindades do Egito. Esse povo não tem mais tempo de guardar o sábado. Esse povo não tem mais tempo de se reunir como povo, como nação, para adorar o seu Deus. Porque a única linguagem que esse povo passa a entender e a ouvir é a linguagem da chicotada no lombo. Porque eles precisavam trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo tijolos para o Egito. E a única linguagem que esse povo
ouvia e entendia era a linguagem da chicotada. Eles não podiam mais adorar a Deus. Por isso que você vai ver uma expressão que vai se repetir nesse contexto. Eles vão dizer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque é o Deus que a gente ouviu dizer que falou um dia com Abraão, com Isaac e com Jacó, mas com a gente aqui ele não falou. É o Deus que já se manifestou em algum momento, mas a gente ainda não viu a manifestação dele. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente não tem certeza se é o nosso Deus. 200 anos de escravidão, 200 anos sem poder adorar a Deus, 200 anos se distanciando do conhecimento a respeito de quem Deus é. Mas a profecia dada por Deus a Abraão dizia que depois da 4ª geração, depois desses 400 anos, Deus ia se levantar para executar juízo contra os opressores. E tratando disso recentemente aqui, sobre a má compreensão que as pessoas têm de Deus e uma diferença muitas vezes que fazem do Deus do Antigo e do Novo Testamento, a gente pôde ver que Deus ele é misericordioso. Deus sempre dá tempo para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos e perceberem o que Deus está pretendendo fazer. Mas nós sempre vimos também que chega um momento em que um limite é atingido. E quando esse limite é atingido, Deus se levanta contra todo o opressor, mesmo que esse opressor seja o seu próprio povo, para fazer juízo. E Deus, antevendo toda a condição em que aquele povo chegaria, Ele coloca um limite. Esse limite é de 400 anos, e em 400 anos Deus vai realizar juízo sobre os opressores do seu povo. Mas olha que maneira extraordinária de Deus agir e de fazer as coisas. Porque Deus vai suscitar agora um profeta no meio do povo. Deus vai suscitar um libertador. E esse ciclo é recorrente. Deus trabalha com o povo obedece a Deus, o povo vai se distanciando de Deus, o povo pratica a idolatria, apostata, e depois Deus levanta um outro libertador para divertir o povo volta, e esse ciclo é recorrente. Deus ele vai levantar um libertador agora, e Deus vai, no capítulo 3 do livro de Êxodo, fazer um chamado para Moisés. E esse chamado de Deus para Moisés é extraordinário. Ele vai dizer: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito e vai levá-lo para Canaã, para uma terra boa e ampla. Eu vou devolver a terra para eles. Eu vou cuidar deles. Eles serão o meu povo. Eu me impressiono com as palavras de Deus. Vá comigo agora até Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Leia comigo a partir do verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Moisés vai transmitir essa mensagem ao povo, e agora ele vai se colocar diante de Faraó, para poder pedir para que Faraó libertasse o seu povo, permitisse que o seu povo saísse da escravidão do Egito. É óbvio que Faraó não gostaria de abrir mão de tamanha mão de obra, e tão barata assim, como a mão de obra dos israelitas.
Deus precisou de fato manifestar juízo sobre aquele povo para que ele pudesse libertar o seu povo que estava sendo oprimido. E aqui Deus vai começar a derramar pragas sobre o povo do Egito, ou sobre a região do Egito, num primeiro momento. Mas o propósito de Deus aqui não é de punir os egípcios, mas é de se revelar a ponto de conquistá-los, se pela decisão deles isso se tornasse possível. E quando você analisa cada uma das pragas que foram lançadas sobre os egípcios, essas pragas tinham um propósito. E esse propósito não era de punição, simplesmente. A punição serviria para aqueles que não aceitassem as orientações de Deus. Aqueles que não atendessem aos pedidos apresentados por Moisés, que eram pedidos em prol do povo de Deus. Aí sim essas pessoas colheriam as consequências de permanecerem irredutíveis. Mas se arrependessem e se tomassem outro caminho, fizessem outra escolha, não precisariam sofrer esses juízos. Até aqui nós vemos a misericórdia de Deus dando oportunidade para o povo do Egito poder se salvar e poder conhecê-lo de uma maneira mais íntima e profunda. O que é interessante quando nós analisamos cada uma das pragas é que cada uma delas foi derramada visando atacar, desmoralizar, trazer descrédito para uma divindade egípcia. O povo viveu ali 400 anos, 200 anos como escravo. Muitos do povo de Israel passaram a crer nessas divindades egípcias. Passaram a adorar essas imagens, esses outros deuses. Então Deus vai se revelar aqui de uma maneira poderosa para os egípcios, mas não somente. Ele também está se revelando para o seu próprio povo. Por exemplo, a primeira das pragas, a água do Nilo se transformando em sangue. Esse era um ataque contra o deus Hapi, que era uma divindade do Nilo. E quando Deus faz com que as águas do Nilo se transformem em sangue, e os egípcios clamam a sua divindade para que ele pudesse resolver o problema e nada acontece, Deus começa a mostrar quem é o verdadeiro Deus na história. Deus começa a deixar claro a impotência dessas divindades que eles adoravam até então, para que eles pudessem se atentar ao poder desse Deus que se manifestava em favor do seu povo. A segunda praga era a praga das rãs. E essa praga afrontava a deusa Hecate, que tinha uma cabeça de rã. Era assim que ela era ilustrada e tipificada pelo seu povo. Quando as rãs infestam a cidade, começam a pular em cima das pessoas e você começa a encontrar rã em tudo que é lugar. Essa deusa que era venerada, que era adorada, começa a ser agora odiada pelo seu próprio povo, ou pelos seus próprios adoradores, tamanho infortúnio que ela trouxe sobre cada um deles. E quanto mais eles clamavam para que ela pudesse resolver esse problema e eliminar todas essas rãs, mais rãs apareciam. E Deus começa a mostrar que Ele tem poder sobre todas essas coisas, que no entendimento dos egípcios estavam sob o controle dessas divindades. A terceira praga é a praga de piolhos. Essa praga desafia o deus Tote, que era conhecido como deus da magia. E essa praga, de uma maneira muito específica e especial, ela começa agora a desmascarar a falsa religião do Egito. Por quê? Porque até a segunda, os magos conseguiram de alguma maneira replicar. Como eles fizeram isso, eu não sei. Alguns teólogos defendem a ideia de que foi por forças ocultas mesmo, que eles conseguiram replicar a primeira e a segunda. Mas a partir da terceira praga, eles não conseguiram replicar mais isso. Eles até deixam o palácio, deixam a presença do rei. O rei vai lidar com tudo isso sozinho a partir de agora. Porque os seus mágicos, os seus magos, os seus encantadores, eles tinham sumido para resolver os seus próprios problemas também. Porque diante de tamanho poder se manifestando ali, eles não podiam fazer nada. Nem mesmo essas divindades, quando solicitadas, podiam amenizar
ou resolver os problemas. As coisas só se tranquilizavam quando Moisés dizia que Deus de fato ia suspender os efeitos de tais acontecimentos. A quarta praga foi aquele enxame ou a invasão das moscas, que visava afrontar ou atacar o deus Ptah, do panteão dos deuses egípcios. Esse deus Ptah, ele era conhecido como um deus criador do universo. E agora eles olhavam para esse Deus como ele tendo-os repreendido, mandado esses enxames, e eles de fato começaram a desprezar esses deuses. Um novo elemento é introduzido aqui na quarta praga. Porque a partir da quarta praga, Deus começa a fazer uma clara distinção entre o seu povo e os egípcios. E a partir da quarta praga, o povo de Deus, os israelitas que habitavam a terra de Gósen, no Egito, eles não são mais atingidos por essas intempéries, por essas mazelas. O povo de Deus é preservado. Deus se revelando para o seu povo, revelando o seu cuidado. E testemunho para os egípcios de que o Deus do povo de Israel era o verdadeiro Deus. A partir de agora até a última praga, existe essa distinção. As pragas não afligem mais e não tribulam mais o povo de Deus. A quinta praga é a peste no gado. E ela visava atacar o deus Hathor e a deusa Apis, que era o deus touro e a deusa vaca, respectivamente. O gado do povo de Deus também é preservado nesse sentido. E além de atacar o gado, essa praga também visava atacar a crença dos egípcios nessas divindades. Deixa eu correr mais um pouco para tentar ficar dentro do tempo. A sexta praga visava atacar a deusa Ísis, que era a deusa, a senhora da medicina, que era a deusa da cura e dos remédios, quando eles foram feridos pelas úlceras que Deus enviou sobre os egípcios e poupou o seu povo delas também. A sétima praga, chuvas de pedras. Grandes saraivadas foram destinadas à terra nesse período aqui. E elas também visavam atacar alguns deuses, como por exemplo, a deusa Íris, que é a deusa da água, e Osíris, que era o deus do fogo. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, visava atacar os deuses egípcios Shu, que era o deus do ar, e Sebeque, que era o deus inseto. E à medida que Deus poupava o seu povo e desbancava uma divindade egípcia, manifestando o seu poder superior, infinito, capaz de controlar até mesmo que essas divindades supostamente controlavam, Deus dava oportunidade para os egípcios de o reconhecerem como verdadeiro Deus. A nona praga, 3 dias de trevas. Aqui é algo muito interessante também, porque visava atingir o deus Ra, que era o deus Sol, e esse deus Sol tinha alguns guardiões, algumas outras entidades nas quais ele foi se transformando de acordo com a mitologia egípcia. E Deus lançou trevas sobre o Egito para que eles ficassem 3 dias numa completa escuridão, enquanto sobre o povo de Deus, o povo de Israel, havia luz. Um detalhe interessante, nessa praga aqui, na nona praga, onde Deus deixa o povo em plena escuridão por 3 dias seguidos, é que além de afrontar o deus Ra, que era o deus Sol, afrontava também uma das grandes divindades do Egito, que era o deus Kepri, que era uma derivação do deus Sol, era um deus autoformado e que ele foi uma derivação, na verdade, do deus Ra, do deus Sol, porque na mitologia egípcia eles acreditavam que esse deus Kep, ele empurrava, ele rolava a bola do Sol por sobre a terra, até que ele a empurrasse para dentro do Duat, que é um submundo, é um abismo, onde outros deuses do panteão egípcio habitam. E esse deus Kepri, ele tinha que, durante o período da noite,
lutar contra esses deuses e principalmente contra uma das mais fortes divindades, que era uma serpente. E se ele vencesse, o dia amanheceria porque ele conseguiria rolar a bola do sol para sair do Duat, então sair do submundo e trazer mais um dia para a humanidade. Quando Deus permite que eles fiquem 3 dias em plena escuridão, Deus está mostrando que tem poder sobre todas as coisas e que o Deus dele não foi capaz, não foi suficiente de vencer as suas batalhas para trazer dia novamente. O dia só foi clarear de novo quando Moisés foi diante do povo e disse que Deus traria de novo o sol, porque ele é o verdadeiro sol da justiça. Deus dando oportunidade para que o povo conhecesse quem é o verdadeiro Deus e pudesse se arrepender dos seus caminhos e adorar o verdadeiro Deus. E eu fico pensando, você tem conhecimento de quem Deus é? Ou será que Deus precisa lançar alguma coisa, algum tipo de juízo para que você perceba quem é Deus? Você tem se agarrado em outras coisas e acha que outras coisas é que pode trazer sustentação para a sua vida? Que outras coisas podem te dar a paz e a segurança que você precisa? Será que Deus precisa trazer alguma coisa sobre a sua vida para que você perceba quem é Ele, o poder que Ele tem e como Ele quer cuidar de você? E eu fico pensando, queridos, assim como as pragas foram lançadas no Egito, nós sabemos que nos últimos dias pragas cairão como juízos de Deus sobre esse mundo. E eu fico me perguntando, será que nós já não estamos percebendo alguns lampejos de pragas chegando por aí? Ou você acha que esse aquecimento do sol é algo normal? Essa super onda de calor que nós estamos enfrentando talvez sejam lampejos do juízo de Deus para nos fazer acordar e nos fazer enxergar que o juízo de Deus está vindo, que Jesus está voltando e que nós temos uma decisão para ser tomada ao lado dele. Deus poderia ter livrado o seu povo desde a primeira praga, mas Deus escolheu dar tempo. Deus escolheu dar chance, dar oportunidade para que os egípcios e os próprios israelitas pudessem reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Isso é graça, isso é bondade de Deus, isso é misericórdia de Deus, porque em todas elas havia oportunidade de não passar por isso, de não enfrentar esse juízo, se escolhessem um caminho diferente. E Deus vai manifestar graça mais uma vez ao estabelecer a 10ª praga. E dentro do contexto da 10ª praga, Deus vai instituir a Páscoa. E eu quero ler a respeito disso com vocês em Êxodo capítulo 12. Abra lá a sua Bíblia. É por isso que essa semana é tão importante para nós. É por isso que essa semana é tão especial para nós. Porque aqui no contexto da 10ª praga, Deus vai estabelecer a Páscoa, símbolo do que Jesus veio fazer. Para eles, símbolo daquilo que Jesus faria dias depois disto. Símbolo do que ele faria anos depois na cruz. E símbolo do impacto que isso pode ter na vida de todos nós. E ali em Êxodo capítulo 12, nós podemos ler da seguinte maneira: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã, o que porém ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, enfim, e ele vai descrevendo tudo isso. E o verso 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O faraó era considerado um deus no Egito, um deus doador da vida. E agora Deus estabelece a 10ª praga dizendo: vocês vão separar no dia 10 um cordeiro. No 14º dia vocês vão imolar esse cordeiro. E vocês vão comer esse cordeiro, mas vocês vão pegar do sangue dele e vão passar nas vergas, nos umbrais da porta. E o anjo do Senhor vai passar por sobre, por isso a palavra Páscoa, que vem de pechá, que significa passagem. O anjo do Senhor vai passar por sobre o povo, e onde ele vir a marca do sangue na porta, vai haver vida, vai haver salvação. Mas onde a porta não estiver marcada com sangue, haverá morte e destruição. A escolha era do povo. E o anjo do Senhor começa a passar. E nas casas que estão marcadas pelo sangue, o anjo simplesmente passa. E permite que ali haja vida. Mas na casa que não estava marcada com sangue, a morte do primogênito. Agora uma coisa interessante. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar na tela para nós, por favor, a foto da porta. Pode colocar a foto da porta para mim, por favor? Essa é uma porta egípcia. Ela é uma porta falsa. Ela é uma porta que era colocada nas sepulturas, porque eles acreditavam que as sepulturas, a pessoa que era mumificada ali, ela viveria ali dentro da sepultura, por isso as pirâmides, enfim. Mas ela replica bem a ideia de uma porta de uma casa egípcia, por conta das suas inscrições. E as portas nas casas egípcias, elas eram feitas com barro ou com pedras, aqueles que tinham mais condições. E nas vergas das portas eram feitas essas inscrições, e essas inscrições eram orações aos deuses do Egito pedindo proteção, pedindo por providência, por provisão. E quando Deus pede para que o povo imole o cordeiro, e com o sangue eles passem nas vergas e nos umbrais da porta, Deus está pedindo para que o povo passasse o sangue do cordeiro por cima dessas inscrições, dessas orações que eram destinadas e dedicadas a esses deuses. Um último apelo para que eles abrissem mão de todas essas divindades, de tudo aquilo que tinham aprendido falsamente no Egito, e pudessem se voltar para o único e verdadeiro Deus. Aqueles que tomaram essa decisão e que creram mais no Deus de Israel do que nos deuses do Egito, que já tinham sido desbancados, que já tinham sido afrontados e que tinham sido derrotados, eles receberiam a vida, a salvação. Mas aqueles que não colocassem o sangue do cordeiro sobre essas crenças, sobre essas inscrições, e continuassem ainda confiando, acreditando e depositando todo o seu coração aos cuidados desses deuses, eles sofreriam o juízo de Deus. Muitos naquela noite decidiram adorar e aceitar o único e verdadeiro Deus. E onde o sangue estava marcado na porta, houve vida e salvação. E através disso Deus liberta o seu povo. Deus se revela e liberta.
Pode ser que diante de duras provas que você tem enfrentado na vida, Deus estivesse, na verdade, se revelando para você. Como um Deus que cuida, como um Deus que protege, como um Deus que preserva, como um Deus que zela. Mas certamente como Deus que está disposto a dar a sua vida por mim e por você. O Deus que é capaz de fazer qualquer coisa para chamar a minha, a sua atenção e dizer: ei, você aí, desperta! Porque não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para você depositar a sua confiança em outra coisa. Porque a Bíblia mesmo faz um convite para nós, lá em Apocalipse 14:6, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus está vindo. Mas a salvação dele já está disponível a todo ser humano. E se hoje você passar o sangue dele nos umbrais da porta da sua vida, o anjo do Senhor vai passar e haverá vida e salvação para você. O convite é para que você o adore como único e verdadeiro Deus. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é o sentido daquilo que ele veio fazer, veio trazer libertação. Assim como pelo sangue o povo foi liberto da escravidão do Egito, pelo sangue nós somos libertos da escravidão do pecado. Não existe outra coisa, não existe justiça humana que possa trazer paz, que possa trazer uma condição perfeita para nós. É só o sangue de Cristo Jesus. Não há nada que eu possa fazer para melhorar a minha condição, para merecer alguma coisa. É só pelo sangue de Cristo Jesus. E que a nossa vida seja lavada nesse sangue. Amém? Eu quero chamar as crianças agora, porque elas vão falar e vão cantar a respeito desse Jesus. Elas vão cantar e falar a respeito desse sangue que fora vertido na cruz, para salvar a mim e a você. E enquanto você as estiver ouvindo, abra o teu coração para Jesus e pede para Ele te lavar nesse sangue, para que possamos receber dele vida e salvação. Muita gente acha que a Páscoa é aquela época que nós comemos um montão de ovos de chocolate com a nossa família. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, enviou seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, Ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito:
Porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, ele vive. Se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é o amor e Páscoa é isso, o amor de Deus por todos nós. Nós desejamos a todos vocês uma Páscoa cheia do amor de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu posso orar com você? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas mais do que isso, nós queremos te agradecer, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo, intercedendo por cada um de nós no céu. Nós sabemos que Jesus um dia vai voltar
E nós pedimos que isso aconteça ainda em nossos dias. Que muito em breve possamos vê-lo com poder e grande glória, abrindo os céus e voltando com milhões e milhões de anjos para nos buscar. Que a eternidade se torne uma realidade na vida de todos nós, pelo sangue de Cristo Jesus, no nome de quem nós também oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. E nesse momento eu quero dar a palavra para o Danilo. O Danilo, que é o nosso líder do Ministério Infantil. E ele tem algumas palavras para dirigir a nossa igreja. E após as palavras dele, aguardem para que as nossas crianças possam sair em segurança. E depois nós daremos as próximas orientações. Bom dia. Há mais de 2000 anos atrás, durante 3 dias, foi escrito um novo final na história do homem. Na sexta, um dia triste. No sábado, um dia de descanso. E no domingo, o despertar eterno de quem amou e pagou o preço para que possamos viver eternamente ao lado dele. Hoje, aqui na Nova Semente, nós iremos celebrar a Páscoa. E a Páscoa tem tudo a ver com criança. Vocês não acham? Então, por isso, as crianças da Sementinha estarão envolvidas no culto, nas atividades do culto. Aproveitem nossos pequenos sorrisos e comemorem com a gente esse momento especial. Todo sábado é especial, mas esses para mim são os mais. Eu agradeço o apoio da nossa comunidade, agradeço o apoio de vocês, pais, responsáveis e membros da nossa igreja. Eu faço um convite. Para que isso tudo aconteça, a gente precisa de criança, a gente precisa de pessoa e a gente precisa de apoio. Então, se você sentiu no seu coração agora que pode apoiar a gente de qualquer forma, seja com ajuda, seja com oração, seja com presença, seja com criança, venham para a Sementinha, para que a gente tenha mais e mais programações como essa. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele está vivo. Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou para nos dar vida eterna. A Páscoa nos lembra que Deus sempre nos dá uma nova chance para recomeçarmos. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que você tenha na presença dele um ótimo sábado.